Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra, aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José, e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Louvado seja Deus. Pela sua palavra, oremos mais uma vez. Senhor bendito, que nós também possamos guardar no coração as palavras que ouviremos desta manhã, que possamos refletir e meditar nelas, a fim de não só compreendê-las, mas crermos nelas de todo o nosso ser e te devolvermos o louvor e a glória que te são devidos. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Podemos sentar. Nasceu o bebê. A minha irmã vai casar. Meu marido conseguiu um emprego. Nosso parente partiu. Anúncios como estes não só nos informam e nos emocionam, eles podem muito bem transformar a nossa vida para sempre. Às vésperas de celebrarmos mais um Natal, é importante que paremos para refletir um pouco sobre o anúncio do Natal, o anúncio do nascimento daquele que é a razão e o motivo do Natal. O anúncio do nascimento de Jesus Cristo, Rei, Senhor e Salvador. Anúncio este que já transformou a vida de muitos aqui, e que oramos possa transformar a vida de mais alguns nesta manhã. Mas como exatamente foi o nascimento do menino de Jesus? Qual foi o significado e a importância do anúncio do seu nascimento? E quais foram algumas das primeiras respostas ao anúncio do nascimento deste menino? É sobre isso que nos diz Lucas capítulo 2, e é sobre isso que nós vamos meditar nesta manhã. Então mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, para acompanharmos
esta narrativa. Começando por onde? Começando pela primeira parte, os versículos 1 a 7, que nos falam sobre as circunstâncias do nascimento de Jesus. O evangelista Lucas, o autor deste relato, ele começa essa narrativa com uma série de elementos históricos. Eu não sei se você prestou atenção a estes elementos. Lucas 2, versículos 1 a 3, ele diz: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Pergunta: por que Lucas insere aqui todos esses detalhes históricos do nascimento de Jesus? Bem, eu creio que ele faz isso por pelo menos dois motivos. O primeiro deles é que Lucas quer que nós tenhamos certeza de que o que ele está nos dizendo é verdadeiro, é factual, aconteceu no tempo e no espaço. Ao narrar a história de Jesus, Lucas não está narrando um mito, uma fábula, uma lenda religiosa criada por ele, pelos outros evangelistas e pelos apóstolos. Não, ele está narrando os fatos, como eles aconteceram de verdade. Ele já tinha dito isso no início do seu evangelho. Você pode voltar para Lucas capítulo 1, versículos 1 a 4. E logo na abertura da sua obra, Lucas diz: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Veja só, para que tenhas certeza. E para que tenhamos certeza disso, Lucas pesquisou, investigou e ordenou este relato, incluindo nos mínimos detalhes o contexto histórico do nascimento de Jesus, como vemos aqui em Lucas capítulo 2. Este é o primeiro motivo. Mas há um segundo motivo. Porque Lucas aqui inclui alguns detalhes importantes sobre um outro rei, que não era Jesus. Que rei era este? O imperador César Augusto, o líder do Império Romano. E por que ele faz isso? Creio eu, para formar um contraste entre o rei de Roma e o rei de Israel. Um contraste entre César Augusto, por um lado, e Jesus Cristo, do outro. Mas então quem foi este César Augusto, mencionado aqui logo na abertura do capítulo 2 de Lucas? Bem, nós sabemos da história que César Augusto foi sobrinho neto do grande líder romano Júlio César. O nome original de César Augusto era Octaviano ou Otávio, e ele herdou o título de César, ou líder, senhor de Roma, após consolidar várias conquistas militares que expandiram o Império Romano e fortaleceram as fronteiras daquela superpotência, inaugurando um novo período na história, um período de grande paz e prosperidade no mundo antigo, um período conhecido como a Pax Romana, ou a paz de Roma. Esta façanha militar, política e econômica, de estabelecer paz no império e prosperidade para os seus cidadãos, gerou para César grande apreço, grande devoção dos seus súditos, a ponto dele ter recebido um segundo título. Além do título de César, ele recebeu o título de Augusto, que significa algo como santo ou venerado. E o mais interessante sobre este título é que nenhum ser humano, nenhum cidadão romano jamais tinha recebido esse título no império. Era um título reservado somente para os deuses. Só os deuses eram chamados de augustos, ou santos, venerados. Mas pela primeira vez um homem, um ser humano, recebeu este título, César Augusto, o Senhor venerado, uma espécie de Deus em carne. Por tudo isso, então, César Augusto era tido como o salvador do mundo antigo, ou, para usar um termo bem recente das nossas eleições,
ele era o mito. O mito chegou. O mito chamado César Augusto raiou, trazendo paz e prosperidade para o império e todos os seus cidadãos. Bem, nada melhor do que celebrar o seu poder, sua fama, do que organizar um censo. E para que César organizaria um censo? Porque organizando um censo, ele poderia saber quantas pessoas existiam no império e quanto ele poderia arrecadar, lucrar com esta operação e fortalecer ainda mais o seu poder sobre todo o império. Então, logo na abertura deste capítulo, quando o mundo antigo celebrava o fato de ter encontrado o seu Senhor, o seu Salvador, o seu mito na pessoa de César Augusto, uma espécie de Deus em carne, bem mal sabia o mundo que o próprio Deus estava movimentando as peças do tabuleiro de xadrez da história para trazer ao mundo o seu Filho, o verdadeiro Deus encarnado, na pessoa de Jesus Cristo, para ser o Senhor e Salvador de todos os povos. Mas há um contraste aqui entre esses dois reis, entre César e Jesus. Porque se por um lado temos César aqui sendo louvado pelo seu império, exibindo o seu poder com grande pompa e circunstância, quando Jesus entra em cena, quando ele entra na história, ele não aparece com glórias e com honras, apesar de merecer muito mais glória e honra do que César. Quando este rei entra na história, ele aparece sob os cuidados de dois ilustres anônimos, um casalzinho chamado José e Maria, um pobre casal, residente da cidade de Nazaré, na Galiléia, que foi deslocado ao sul para a cidade de Belém, na Judéia, por conta do censo decretado por César, o que nos diz os versículos 4 e 5 de Lucas capítulo 2. E não bastasse esse início humilde e despretensioso da história de Jesus no mundo, bem, diz os versículos seguintes, versículos 6 e 7, que mal este casal havia chegado em Belém, chegou a hora de Maria dar à luz o seu bebê. Aonde? Numa estrebaria, não num lugar habitado por gente, por pessoas, mas um lugar habitado por animais. E o primeiro berço deste bebê seria o quê? Uma manjedoura, um lugar onde animais se alimentavam, não de bebês adormeciam. Pensando bem, que maneira estranha, não? De um rei nascer. Que maneira estranha para um rei vir ao mundo. Nascer de um casal pobre e desconhecido, e não de uma família real, com sobrenome famoso. Nascer numa estrebaria e não em um palácio real. Nascer envolto em panos e deitado numa manjedoura fedida, e não envolto em trajes reais, num berço de ouro. Isso tudo gera a pergunta, afinal de contas, que rei é esse? Que menino rei é este que nasce e aparece na história desta forma? A resposta de Lucas é que este não é o rei que o mundo esperava, e certamente não é o rei que o mundo desejava, mas este é o rei que o mundo precisava. Este é o rei que desde o início da sua vida humilhou-se, rebaixou-se, esvaziou-se da sua glória, tomando sobre si a nossa pobreza, a nossa miséria, representada por aquela estrebaria, representada por aquela manjedoura, e que formaria uma espécie de padrão para a sua vida até a sua morte numa cruz, na cruz do Calvário. E tudo isso ele fez para nos salvar de algo que César Augusto não poderia nos salvar, e que nenhum outro ser humano pode nos salvar. Por que este rei veio ao mundo? Que missão ele veio cumprir?
por que ele veio desta forma. E para isso precisamos seguir adiante na narrativa, para o próximo bloco, para o anúncio do seu nascimento, sem o qual ninguém jamais saberia que o rei tinha chegado, sem o qual ninguém jamais entenderia o porquê da sua vinda ao mundo. Então, tendo visto o nascimento de Jesus, sigamos para os versículos 8 a 14, o próximo bloco, que nos traz, enfim, o anúncio da chegada do menino rei. Vimos que quando ele veio, não houve recepção de gala em Belém, não houve quem sequer abrisse as suas portas para receber os seus pais, nenhum lugar na hospedaria, nenhum alojamento. Porém, mesmo não tendo uma recepção de gala à altura da sua glória, isso não significa que Jesus não teve um anúncio glorioso e majestoso. Na sequência do texto, a partir do versículo 8, nós aprendemos que naquela mesma noite em que Jesus nasceu em Belém, em campos próximos à cidade de Belém, onde alguns pastores cuidavam dos seus rebanhos, diz o texto, versículo 9: e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Bem, eu não sei se você já foi acordado repentinamente no meio da noite, com um grito, com um choro, ou com um clarão da sua janela. Alguém já teve essa sensação terrível de ser sacudido na sua cama, retirado do seu repouso repentinamente por conta de um fato inédito, surpreendente, inesperado? Bem, imagine então a reação destes pastores, numa noite como qualquer outra, estrelada, ao ar livre, cuidando de ovelhas, trabalho bem pacato para pastores na madrugada, e de repente um clarão nos céus, como se uma estrela tivesse explodido. Então a glória do Senhor resplandecendo e um anjo aparecendo em cena. Você também não ficaria aterrorizado com esta cena? Mas diz o texto que, apesar do terror inicial, aquele grupo de pastores ouviu pela primeira vez e em primeira mão um anúncio que tem ecoado ao longo de 2000 anos, atravessando gerações, séculos, fronteiras e continentes e chegando até nós hoje. Qual foi o anúncio? Ouça, versículo 10 em diante. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas, boas notícias. A palavra aqui traduzida é evangelho, que nada mais significa do que boas novas, boas notícias. Aliás, não só notícias boas, as melhores notícias, as maiores notícias jamais contadas ao ser humano. Notícias melhores até do que aquelas que César Augusto tinha proclamado do seu trono em Roma. Notícias melhores até do que a que os homens já tinham ouvido no início do reino de César. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. Não de uma alegria qualquer, não de uma alegria passageira e superficial, mas boas notícias de grande alegria, alegria profunda, alegria permanente, alegria duradoura. Mais duradoura que a alegria passageira do dinheiro, da fama, do sucesso, do romance, as alegrias que este mundo pode nos proporcionar. Não, notícias de uma alegria ainda maior e melhor do que tudo isso. Boas novas, de grande alegria, uma alegria que não vem deste mundo e não se limita a este mundo. Boas novas de grande alegria que são para todo o povo, começando por todo o povo de Israel, mas muito em breve alcançando todos os demais povos da terra. Mas enfim, que notícias eram essas? O anjo ainda não disse, ele já apresentou: estou aqui para trazer boas notícias. Quais são as notícias então?
elas chegam, enfim, no versículo 11 em 4 partes. Primeira parte: hoje, na cidade de Davi. Porque o anjo começa assim? Porque ele não disse apenas hoje em Belém, mas hoje na cidade de Davi. Isso por si só já sinalizava que na cidade do grande rei nasceu um novo rei, o grande rei, maior que Davi. Hoje na cidade de Davi chegou o rei prometido, é o que o anjo estava dizendo logo de início, primeira coisa. Segundo, hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador. Este rei veio ao mundo numa missão de resgate, numa missão de libertação, numa missão de salvação. Ele nasceu para salvar, para redimir, para resgatar o seu povo. Terceiro, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo. Mais um título deste menino rei. Cristo, que traduz o hebraico Messias, que significa o ungido. Assim como os reis de Israel eram ungidos, separados para servir na sua função, assim como profetas e sacerdotes também eram ungidos, este menino seria especialmente ungido, o Cristo, o ungido de Deus, para cumprir com a sua missão de salvação. E por fim, quarto, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Título esse que até aqui em Lucas só tinha sido aplicado a Deus. Só Deus era chamado de Senhor por Israel. Mas este que nasceu não era apenas mais um rei, não era apenas um Salvador e ungido. Ele era alguém detendo a mesma autoridade e glória que o próprio Deus. Deus estava ali. Deus tinha vindo ao mundo. O Senhor veio na pessoa daquele menino, daquele bebê, para reinar, para resgatar o seu povo. E como os pastores reconheceriam este bebê? Ao se dirigirem para a cidade próxima de Belém, como reconhecer este bebê todo especial? O anjo lhes deu o sinal, versículo 12: isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Uma cena muito comum para nós. Nós já estamos acostumados com os presépios, com essas cenas romantizadas, mas, irmãos e irmãs, não nos iludamos. Na simplicidade daquela cena, na humildade daquela manjedoura, deitava o Rei, o Senhor, o Salvador, o Deus encarnado, Jesus Cristo. E o que aconteceu logo em seguida? Versículos 13 e 14, o que diz o texto? Bem, pela terceira vez no início deste evangelho, nós ouvimos um cântico, um louvor de salvação irrompendo. Nós já ouvimos a participação de Maria, a mãe de Jesus, no seu cântico, lá em Lucas 1. Ouvimos a participação de Zacarias, em seguida, pai de João Batista, que seria o precursor ou mensageiro de Jesus. Mas agora não temos mais um solo, mas um coral inteiro, não homens, mas anjos cantando. E não só alguns, ou muitos, parece que os anjos estavam esperando milhares de anos, desde a criação, ensaiando e ensaiando e ensaiando, para uma apresentação única, de um único refrão. Você consegue imaginar a ansiedade dos anjos? É agora, estamos aguardando esse dia, e finalmente chegou. Esvazie os céus, vamos à terra, e vamos cantar o nosso refrão para o Rei que nasceu. E diz o versículo 13, e de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. E se os anjos estivessem
Se os homens pudessem ficar impressionados com o que os corais de César podiam fazer nos templos pagãos, eles nunca imaginariam que os anjos poderiam fazer num coral celestial. Se as vozes dos corais romanos impressionavam os adoradores de César, eles nunca poderiam imaginar o que as vozes dos anjos poderiam declarar neste mundo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. O que significa isso? O que significa este refrão? O que significam essas palavras? Por que os anjos cantaram isso no momento em que Jesus nasceu em Belém? Primeiro, Deus detém toda a glória. A glória pertence somente a Deus. Toda a glória nos céus e na terra pertence a Deus. Toda a glória pertence a Deus e somente a Deus nos céus e na terra. É isso que eles estão dizendo. César não merece esta glória. Nenhum homem merece esta glória. Ninguém detém a glória que Deus detém. Glória a Deus nas alturas. É um brado e um protesto. É somente a Deus que os homens devem dar glória, e a nenhum outro ser humano na face da terra. Glória a Deus nas maiores alturas. E mais, paz na terra aos homens. Junto com o protesto de louvor, existe uma promessa, uma oferta de paz, e de uma paz muito melhor que aquela que César poderia oferecer. Se César poderia oferecer uma paz, uma estabilidade e uma prosperidade sem igual no mundo, Deus teria muito mais a oferecer, tem muito mais a oferecer do que César. Paz perfeita, paz completa, paz duradoura na terra aos homens. E por último, disseram os anjos, tal paz não seria fruto do mérito de ser humano algum, muito menos de César. Esta paz seria fruto da graça, do favor e da misericórdia de Deus. Por isso, glória a Deus nas alturas e paz na terra. A quem? Aos homens a quem Deus concede o seu favor. Não é uma oferta de paz indiscriminada, não é paz automática para todas as pessoas indiscriminadamente, não. É paz àqueles a quem Deus concede o seu favor soberano e merecido, e àqueles que se rendem a esta oferta de paz. Então, qual foi a importância e o significado deste anúncio angelical quando Jesus nasceu? O que os anjos estavam declarando em alta voz? Que Deus veio nos trazer uma oferta de paz, que este mundo não pode nos providenciar e que ninguém pode alcançar pelos seus próprios esforços. Isso não quer dizer que nós não possamos desfrutar de uma paz relativa em nossas vidas. É verdade, pelo seu trabalho, pela sua previdência, pelo seu esforço, pela sua precaução, você pode desfrutar de uma paz relativa, de uma certa paz, seja na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida familiar ou na sua vida em comunidade. Porém, paz profunda, paz permanente, paz verdadeira, paz com Deus, paz consigo, paz uns com os outros e paz com este mundo não é algo que nós possamos produzir por nós mesmos. Que o diga César Augusto, o Império Romano, que um dia deixaram de ser. Por mais deslumbrante que fosse a Pax Romana, ela também chegou ao fim. E por mais que os brasileiros estejam cativados pela perspectiva de tempos de maior paz e prosperidade no Brasil, isso também passará. Mas só existe um que pode nos trazer paz profunda, verdadeira
permanente. E todos nós ansiamos por esta paz. Todos nós desejamos esta paz. Todos nós precisamos desta paz. Mas ela só está ao nosso alcance. Pastor, como eu posso conhecer essa paz? Como é que eu posso desfrutar desta paz? A resposta dos anjos é: quando você parar de tentar ser o autor da sua própria paz. Quando você parar de tentar ser o engenheiro, o arquiteto e o mantenedor da sua paz. Quando você se arrepender de tentar ser o seu próprio Deus, o seu próprio Senhor e o seu próprio Salvador. Quando você parar de achar que consegue viver em paz neste mundo sem render-se a Deus. Verdadeira paz só existe para aqueles que se rendem a Deus e confiam em Deus e em Deus somente. Paz profunda e verdadeira só existe quando nos rendemos a Deus e ao seu Filho, Jesus Cristo, que veio nos trazer a paz. Ele não veio apenas nos trazer a paz, Jesus Cristo veio fazer a paz entre nós e Deus. Desde o momento em que Ele nasceu e foi deitado numa manjedoura, até o dia em que Ele foi crucificado no madeiro, e então ressurgiu dentre os mortos, para nos trazer paz, alegria e salvação eterna. Então todos aqui conhecem esta paz? Todos aqui já experimentaram esta paz? Você é uma pessoa que vive em paz com Deus, consigo, com a sua vida, com esse mundo, com as pessoas ao seu redor? Todos aqui reconhecem que esta paz não vem de nós, não vem de homem algum, muito menos de nós, mas somente de Deus, a quem pertence toda a glória nos céus e na terra? Todos aqui reconhecem que esta paz não é fruto do nosso mérito, mas é fruto da graça e da misericórdia de Deus, aqueles que se rendem ao Senhor? E todos aqui reconhecem que são carentes desta paz, que vem somente por meio do Rei Jesus Cristo? Afinal de contas, a pergunta é: se Deus nos enviou o seu Filho, se Deus nos deu este Rei e Senhor, é porque todos nós precisamos dele. O anjo disse aos pastores: hoje na cidade de Davi lhes nasceu para vocês. O que ele estava dizendo em outras palavras? É para vocês, porque vocês precisam deste Rei. É mais ou menos como aquele presente tendencioso de Natal, o amigo oculto, né? Quando você recebe da esposa aquela roupa de ginástica, ou aquela matrícula na academia. Dica, resolução para 2019. O que essa pessoa está dizendo com aquele presente? Está na hora de fazer o quê? Olha, eu olhei para esse presente e eu pensei em você. O presente do menino Jesus tem endereço certo e tem razão de ser. Se Deus nos deu este presente, Ele está nos dizendo algo com este presente. Eu lhes dou meu filho para ser o seu rei, o seu salvador, porque sem mim não há paz, não há vida e não há salvação neste mundo. De novo, Jesus é o rei que o mundo não esperava e não desejava, mas é o mundo, é o Salvador que o mundo precisava. Então não existe uma pessoa sequer neste lugar que não precise reconhecer este rei, que não precisa se render a este rei, que não precisa receber o seu favor e que não precisa devolver a ele a glória que lhe é devida. Não existem exceções neste salão. Foi para você também que Jesus veio, para Ele trazer salvação, perdão e paz. Então Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Salvador, e somente aqueles que assim creem desfrutarão desta paz imerecida e duradoura nesta terra.
Então eu pergunto de novo: todos aqui já creram em Jesus Cristo? Todos aqui creem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador? Todos aqui creem que Ele é o único Senhor e Salvador? Eu não estou perguntando se você crê em Jesus também, eu pergunto se você crê em Jesus somente. Ele não é mais uma alternativa para alcançar a paz, Ele é o único caminho que nos traz a paz com Deus, e paz verdadeira neste mundo. E se você ainda não creu, ou não tinha crido até hoje, você crerá hoje e se renderá a este Rei de todo o seu ser? Ao concluirmos a narrativa, último bloco, versículos 15 a 20, nós encontramos algumas respostas diferentes ao primeiro anúncio do nascimento do Rei Jesus. É interessante notar que quando ele veio, quando os anjos o anunciaram, nem todos que ouviram creram. Os pastores certamente creram, foram conferir tudo, e tendo conferido, diz o versículo 17, depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Diz o texto que muitos que ouviram os relatos dos pastores ficaram admirados, o que não quer dizer necessariamente que eles creram. Muitos se emocionam com a história de Natal, gostam de enfeitar a sua casa com um presépio, gostam de passear pelos shoppings e ver as cenas da manjedoura, se emocionam, se inspiram e nem por isso creem em Jesus Cristo. Muitos passarão aqui hoje e nas próximas semanas e ouvirão os hinos de Natal, ouvirão a palavra de Deus e ficarão admirados, o que não quer dizer necessariamente que creem ainda no Senhor Jesus. Natal será apenas uma fuga passageira, um alívio momentâneo dos seus fardos e anseios, e dia 1º de janeiro, ou dia 2, começa tudo de novo. Para muitos, Natal é apenas uma linda cena, uma linda canção e nada mais. Para estes, a paz passageira deste mundo ainda é mais concreta e real do que a paz profunda e verdadeira que só Jesus Cristo oferece. Mas esses, além de se admirar, precisam crer e se render a Jesus, para que possam conhecer a verdadeira paz e a verdadeira salvação dos seus pecados. Além destes que ouviram e ficaram admirados, diz o versículo 19, que a mãe de Jesus, Maria, ela também ouviu o que os pastores disseram e testemunharam. E diz o texto que Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Maria creu. Ela creu desde o início, quando o anjo Gabriel lhe anunciou o menino que viria. Mas ela não creu cegamente. E há muitos que acham que crer, ter fé, é um exercício cego, irracional, impensado, desmiolado, ingênuo. Não é. Maria creu, e por ter crido, ela quis entender melhor no que ela creu. Ela creu e guardou consigo tudo que ouviu, meditando e refletindo no seu coração. Então, Natal não é só uma história que emociona e que desperta fé. Natal nos fala de alguém que merece toda a nossa reflexão, toda a nossa meditação, aquele sobre quem devemos meditar, sobre cuja palavra devemos pensar, a fim de nós crescermos nesta fé. E como é que a fé cresce em Jesus? É por meio da palavra, da pregação das Escrituras, de uma vida vivida na palavra, assim como estas vidas que hoje disseram ter crido na palavra, estão se alimentando da palavra, estão crescendo na palavra, porque é pela palavra de Deus que vem a fé e o crescimento na verdade. Então, se você creu, continue crendo, e continue refletindo, e continue se alimentando da palavra, fortalecendo a sua fé, e leve a palavra para o seu lar, leve a palavra para os seus familiares, para os seus amigos, para que eles ouçam, porque não fosse pela palavra, nem Maria, nem os pastores teriam compreendido
o que aconteceu naquele dia. E se hoje você está crendo e entendendo, volte e ouça mais da palavra. Receba a palavra, apegue-se à palavra, porque é ela que nos dá fé, confiança no Senhor Jesus, para o servirmos bem neste mundo. Mas por último, não poderíamos deixar de mencionar as testemunhas humanas principais dessa história. Foram quem? Os pastores, os humildes pastores no campo, aqueles que não só creram no anúncio dos anjos, mas que fizeram o quê? Eles não só creram, como não se contiveram, compartilharam com outros o que tinham visto e ouvido. Versículo 16: então eles, os pastores, correram para lá, encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e diz o versículo 20, que os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Eles ouviram, eles viram, eles compartilharam, eles celebraram, eles louvaram a Deus pelos seus grandes feitos. E por quê? Por que que a resposta desses homens foi tão radiante, foi tão explosiva? Porque eles jamais poderiam sonhar com o privilégio de serem os primeiros pregadores do Natal. Homens tão simples, homens marginalizados pela sociedade, homens cuja reputação no primeiro século só era melhor que a dos leprosos. Pastores eram a ralé da sociedade, e foi Deus quem os escolheu para serem os primeiros pregadores do Natal, os primeiros a anunciar a vinda do menino Jesus. O que nos mostra que a alegria do verdadeiro Natal só pode cativar e encher o coração daqueles que se veem como aqueles pastores, indignos, não merecedores, miseráveis, que não mereciam tamanho rei, não mereciam tamanho salvador, não mereciam tamanha paz, e por não merecerem, entenderam a oferta, a generosidade, a graça de serem as primeiras testemunhas oculares do nascimento de Jesus. E se você hoje se vê como aqueles pastores, homens indignos, pecadores miseráveis, carentes da graça do Senhor e da sua paz, é para você hoje que Jesus nasceu, é para você hoje que Ele veio, para que você não só conheça esta paz, mas que você seja um mensageiro do Evangelho da paz de Cristo Jesus. Eu, pastor, eu? Quem sou eu? Você não é ninguém melhor, nem pior do que aqueles pastores. Se Deus usou aqueles homens simples, Ele pode usar quem Ele quiser aqui, para levar adiante esta mensagem, para levar adiante as boas novas, para falar do Rei Jesus, para falar da sua salvação, para anunciar a paz que o mundo tanto deseja, mas não consegue encontrar longe do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então todos nós compreendemos o grande anúncio do Natal. Você compreendeu esta mensagem hoje? Ela fez sentido para você? Você crê de todo o seu coração que Jesus é este Rei, o Rei que veio nos salvar, o Rei que veio nos trazer paz por meio do perdão dos nossos pecados, o Rei que não só veio trazer paz, Ele veio fazer a paz entre nós e o nosso Criador. E se você creu, e se hoje você rende a sua vida a Ele, Jesus te chama para sair daqui agora e fazer como aqueles pastores. Vá, leve adiante a mensagem, anuncie aos outros que Jesus, o Rei, nasceu. E ao anunciar, louve a Deus, cante as glórias do Senhor e veja Deus trazendo mais vidas, parentes, familiares, vizinhos, amigos, colegas, que pela graça de Deus também crerão e verão que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Vamos orar.
Senhor bendito, como nós carecemos da Tua paz. Como vivemos inquietos neste mundo sem paz. Como vivemos agitados, levados de um lado para o outro neste mundo, à procura daquilo ou de alguém que pode nos trazer verdadeira paz. Mas como é bom hoje pararmos e ouvirmos o maravilhoso anúncio do Natal. Ouvirmos as boas novas de grande alegria, que são para todos os que ouvem, creem e se rendem a Ti. Como é bom sermos lembrados que a Tua paz já veio ao mundo, na pessoa do menino Rei, Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Perdoe-nos, Senhor, perdoe-nos por corrermos tanto neste mundo à procura daquilo que pode nos restaurar a paz. Perdoe-nos, Senhor, por confiarmos nos homens, uns nos outros e até mesmo em nós mesmos, achando que nós podemos ser criadores e mantenedores da nossa própria paz. Convence-nos, Senhor, de novo, ou talvez pela primeira vez, que só em Ti encontramos a verdadeira paz, paz perfeita, paz completa, paz permanente. Perdoe-nos, Senhor, por rendermos aos outros a glória que é devida somente a Ti, por não Te darmos toda a glória que Te é devida, nas maiores alturas. Ensina-nos, Senhor, a vivermos para o Teu louvor e para a Tua glória, confiando em Ti, dependendo do Teu favor, descansando na Tua palavra e nas Tuas promessas. E capacita-nos, Senhor, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, neste Natal, para sermos fiéis embaixadores do nosso Rei, fiéis mensageiros do Rei Jesus, como foram aqueles humildes e simples pastores. Capacita-nos, Senhor, e envia-nos aqui com as boas novas, o Evangelho de grande alegria para todos que confiam e descansam no Senhor. E Pai, se houver entre nós aqueles que hoje pela primeira vez estão compreendendo este Evangelho e crendo no Senhor, ó Pai, completa esta obra nestas vidas, salve-as também pela Tua graça e misericórdia, e que possam crescer cada dia mais e mais nesta convicção, que possam guardar no seu coração as palavras que ouviram nesta manhã, e que elas venham gerar vida nova, vida abundante e vida eterna no seu caminhar. Para o louvor da Tua glória, nós oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém.